Quando as tropas soviéticas entraram numa das sedes da Ahnenerbe em Berlim, em maio de 1945, encontraram algo que não constava em nenhum relatório de guerra. No chão de uma sala, jaziam vários soldados de raça mongoloide, sem distintivos de qualquer tipo, sem documentação que permitisse identificá-los. Todos portavam punhais cerimoniais de desenho desconhecido para o exército soviético, e seus corpos estavam dispostos em círculo, com as cabeças unidas no centro, formando uma espécie de roda. Ninguém soube então quem eram. Ninguém sabe com certeza até hoje. A única pista remete à expedição que o zoólogo e oficial das SS Ernst Schäfer, nascido em Colônia em 14 de março de 1910, liderou ao Tibete entre abril de 1938 e agosto de 1939 sob o patrocínio direto de Himmler. Schäfer era um explorador de capacidade comprovada. Ele havia participado de 2 expedições anteriores ao Tibete, a primeira em 1930 a 1931 e a segunda em 1934 a 1936, ambas lideradas pelo explorador americano Brooke Dolan II. Conhecia as rotas, os climas, as línguas francas da região e, sobretudo, tinha relações estabelecidas com funcionários tibetanos que lhe haviam aberto portas que, para a maioria dos ocidentais, permaneciam fechadas. Himmler assinou em agosto de 1937 um memorando ordenando que a Ahnenerbe equipasse uma nova expedição ao Tibete, subordinada formalmente às SS. O projeto inicial de Schäfer era científico, zoologia, botânica, geomagnetismo. Mas a Ahnenerbe acrescentou suas próprias exigências. O memorando de setembro de 1937 pedia que a expedição incluísse um geógrafo, um antropólogo, um geólogo, um botânico, um representante da Weltallehre, a teoria do gelo universal, que postulava que o gelo era a substância fundamental de todos os processos cósmicos, e um pré-historiador. Schäfer recusou incluir Edmund Kiss, o principal defensor da Weltallehre dentro da Ahnenerbe, porque a teoria era cientificamente absurda. Himmler aceitou a condição, mas a expedição continuou sendo dele. A equipe, que partiu do porto de Gênova em 21 de abril de 1938 a bordo do navio italiano Gneisenau, era composta por 5 homens: Schäfer como diretor, Karl Wienert como geofísico, responsável pelas medições magnéticas, Ernst Krause como entomólogo e fotógrafo, Edmund Gehr como técnico de equipamentos e chefe de suprimentos, e Bruno Beger, o antropólogo das SS, cujo programa de pesquisa girava em torno de uma pergunta que nunca teve nem poderia ter resposta científica válida. Poderia ser estabelecida uma correlação morfológica entre a população tibetana e os supostos ancestrais da raça ariana? Beger já tinha suas respostas preparadas de antemão. No caminho para o Tibete, começou a construir sua metodologia. Em Sikkim, já fazia medições. Ao chegar a Lhasa, em janeiro de 1939, a equipe foi recebida pelo regente tibetano, Retin Rinpoche, que governava em nome do Dalai Lama de 14 meses, que não seria entronizado até 1940. Na capital tibetana, Beger montou seu equipamento de medição com uma sistemática que impressionava pela frieza. Mediu 376 pessoas. Fez moldes de gesso dos rostos, mãos e orelhas de 17 delas. Registrou impressões digitais de outras 350. Filmou e fotografou rituais. Assistiu ao Losar, o Ano Novo tibetano, quando dezenas de milhares de peregrinos enchiam os acessos ao Potala com uma densa massa humana entre nuvens de incenso de zimbro. O que Schäfer também fez foi estudar com atenção os rituais do Kalachakra, o Tantra da Roda do Tempo, uma das iniciações mais complexas do budismo tibetano. O Kalachakra envolve, durante vários dias, práticas de visualização, purificação e juramentos espirituais. Sua cosmologia é construída sobre a lenda de Shambhala, o reino mítico de onde surgirá um rei guerreiro para travar a batalha final do mundo. Para os ocultistas nazistas que haviam lido Ossendowski, Roerich e Guénon, Shambhala era o equivalente tibetano de Agartha, o reino subterrâneo dos mestres espirituais superiores.
e o Kalachakra era o manual de iniciação de seus guardiões. Schaeffer escreveu um relatório exaustivo sobre o ritual. No interrogatório realizado pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos em fevereiro de 1946, o relatório USFET, o IFIR Final Interrogation Report, Schaeffer lembrou especificamente que Himmler lhe havia perguntado sobre o Kalachakra e que ele havia fornecido uma descrição detalhada. Também recordou que Himmler a leu com a concentração de quem toma notas operacionais e não de quem satisfaz uma curiosidade intelectual. Essa seção do interrogatório ainda está parcialmente restrita. A expedição retornou à Alemanha em 4 de agosto de 1939, com a guerra a 3 semanas de distância. Himmler esperava no aeroporto de Tempelhof com o Totenkopfring, o Anel da Caveira, para entregá-lo pessoalmente a Schaeffer. Nomeou o zoólogo diretor do novo Instituto de Pesquisas para a Ásia Interior da SS, o Forschungsstätte für Innerasien und Expeditionen im Ahnenerbe der SS. Em 1943, Schaeffer deu ao Instituto o nome do explorador sueco Sven Hedin, que havia visitado o Tibete em 1907. A escolha do nome era uma declaração de ambição acadêmica, não de renúncia às prioridades de Himmler. O que ocorreu entre 1939 e 1945 entre o Instituto de Schaeffer, os rituais do Kalachakra e os corpos encontrados em 1945 é algo que não pode ser estabelecido com documentação primária. O que pode ser estabelecido com certeza é que quando os americanos encontraram as instalações da Ahnenerbe no final da guerra, os registros sobre os materiais trazidos do Tibete, os contatos cultivados durante a expedição e as atividades posteriores do Instituto haviam sido destruídos ou evacuados. Os corpos em círculo, com as adagas cerimoniais, não eram soldados de nenhum exército registrado. Não eram prisioneiros. Estavam dentro, não vigiados de fora. A formação em roda, as cabeças unidas no centro, corresponde a disposições rituais específicas de certas práticas do budismo tântrico Vajrayana, o mesmo linhagem ao qual pertence o Kalachakra. O Smithsonian Institution, consultado por pesquisadores na década de 1990, não conseguiu estabelecer nenhuma conexão documental direta. Os arquivos soviéticos sobre o que foi encontrado nas instalações da Ahnenerbe em Berlim permanecem em grande parte não desclassificados. No verão de 1931, um jovem pesquisador alemão chamado Otto Hahn chegou à aldeia de Montségur, nos Pirineus franceses, com uma mochila e um exemplar do Parzival, de Wolfram von Eschenbach. Tinha 25 anos e estava convencido de que o Santo Graal não era um cálice, mas uma pedra, e que essa pedra se encontrava em algum lugar sob as montanhas do Languedoc. Não era apenas uma obsessão pessoal. Anos depois, as SS financiaram suas pesquisas. Montségur foi a última fortaleza dos cátaros, a corrente herética que, no início do século XIII, dominou o sul da França e o norte da Itália com uma teologia maniqueísta que rejeitava o mundo material como criação do mal. Em 1244, após 10 meses de cerco por 20.000 soldados da Inquisição, os 500 sobreviventes de Montségur recusaram-se a abjurar e foram queimados vivos no campo que desde então se chama Camp dels Cremats. Os arquivos da Inquisição, preservados em Roma, registram que na noite anterior à rendição, 4 cátaros desceram por cordas pelo desfiladeiro mais vertical da montanha, o Lacé, levando consigo algo de importância vital. As atas nomeiam 3 deles, Amiel, Alicard, Hugo e Poitevin. Hahn passou meses explorando as cavernas do Sabartés, ao pé de Montségur, guiado por Antonin Gadal, um estudioso local que havia dedicado décadas a cartografar o sistema subterrâneo. Em seu livro A Cruzada contra o Graal, publicado em 1933, Hahn descreveu suas descobertas com uma mistura de rigor descritivo e conclusões não verificáveis. Himmler o leu. Em 1935, Hahn foi recrutado pelas SS com o posto de Untersturmführer. Himmler havia designado no castelo de Wewelsburg uma sala específica para guardar o Santo Graal quando fosse encontrado. Não era uma metáfora. Era um espaço físico com um pedestal esperando o objeto.
Hahn continuou suas expedições aos Pirineus com financiamento das SS e publicou em 1937 seu segundo livro, A Corte de Lúcifer. Nesse texto, escreveu que sempre se lembraria de Montsegur e do Graal, e reconheceu publicamente que teria preferido nunca ter chegado a conhecê-los. Em 13 de março de 1939, as SS publicaram um anúncio em um jornal alemão informando que Otto Hahn havia morrido de congelamento nas montanhas do Tirol. Ele tinha 32 anos. Ninguém que o conhecesse acreditou completamente nessa versão. Em maio de 1979, a revista alemã Die Welt publicou pela primeira vez uma versão alternativa que circulava há décadas em círculos de pesquisadores. Hahn teria sobrevivido e continuado trabalhando sob identidade falsa para a inteligência alemã, possivelmente como Rudolf Hahn, diplomata nazista que atuou na Itália e na Tunísia durante a guerra. As semelhanças físicas entre os dois homens alimentaram durante anos essa hipótese. O governo alemão não desclassificou os arquivos completos de Otto Hahn, e o Graal de Montsegur, se existiu como objeto físico, nunca foi encontrado. No chão de uma caverna do Sabartés, Hahn havia fotografado em 1931 um painel com símbolos gravados na pedra que incluíam um cálice e uma lança. No poema de Wolfram von Eschenbach, que havia guiado sua busca, o Graal e a lança de Longinos aparecem sempre juntos. O mesmo painel ainda existe. A caverna pode ser visitada. A pedra está lá. O que significa continua sendo debatido. No Natal de 1944, o telefone tocou na casa dos irmãos Walter e Heimar Horten. Do outro lado da linha estava Siegfried Knemeyer, segundo em comando do chefe da Luftwaffe, responsável pelos projetos de aviação mais avançados do Reich. A conversa foi breve. Knemeyer perguntou se eles podiam construir um avião com autonomia de 11 mil quilômetros. Os Horten disseram que sim. Nenhum dos dois sabia naquele momento para que exatamente esse avião serviria. Walter Horten nasceu em Bonn em 1913. Heimar, seu irmão mais novo, em 1915. Desde a infância, ambos estavam obcecados por um conceito aeronáutico que os engenheiros convencionais consideravam marginal. A asa voadora, um avião sem fuselagem nem cauda, no qual a própria superfície de sustentação era o corpo da aeronave. Começaram com planadores aos 15 e 17 anos, no clube de voo de Bonn, numa Alemanha em que o uso de aeronaves militares era expressamente proibido pelo Tratado de Versalhes. Essa restrição não interrompeu o trabalho. Pelo contrário, sem a pressão de exigências militares imediatas, eles projetaram com liberdade absoluta. Seus primeiros aparelhos chamaram a atenção de ases da aviação alemã quando foram exibidos em competições locais. Pilotos veteranos que os testavam saíam da cabine com uma expressão que seus próprios colegas de esquadrão não conheciam. A de alguém que acabou de perceber que algo que julgava impossível era real. A manobrabilidade da asa voadora, a ausência de arrasto aerodinâmico da cauda convencional, a resposta imediata aos controles eram radicalmente diferentes de tudo o que esses pilotos haviam experimentado. Os irmãos Horten continuaram trabalhando. Projetaram o HO2, o HO3, o HO4, o HO5, o HO6, melhorando cada geração sem plantas detalhadas, sem túneis de vento, sem matemáticos aeronáuticos. Heimar projetava a partir da intuição e da observação direta dos voos experimentais. O que não podia medir, ele intuía com uma precisão que seus contemporâneos não sabiam se admirar ou temer. Em 1943, quando a situação na frente oriental já havia começado a se deteriorar de forma irreversível, Hermann Göring buscava soluções. Convocou as principais empresas aeronáuticas alemãs com um requisito que soava como um desafio impossível. Um avião capaz de transportar 1.000 quilos de bombas a 1.000 quilômetros de distância a uma velocidade de cruzeiro de 1.000 quilômetros por hora. O projeto ficou conhecido informalmente como 1000. Messerschmitt tentou, Heinkel tentou, Junkers tentou. Os Horten, convocados à sede da Luftwaffe, apresentaram os esboços do Ro-9, sua asa voadora com propulsão a jato. Göring viu as fotos e levantou-se da cadeira. Façam isto. Construam esse avião e deixem-me ver se ele voa. Ele entregou, meia hora depois do início da reunião, 500.000 Reichsmarks de financiamento inicial e saiu da sala sem acrescentar mais nada.
O primeiro protótipo do HO-9 sem motores voou com sucesso em 1944. O segundo protótipo, o HO-9V2, já com 2 turbojatos Junkers Jumo 004B, decolou em 2 de fevereiro de 1945 e atingiu velocidades superiores a 800 km por hora nos primeiros voos de teste. A Luftwaffe, entusiasmada, deu ordem de produção em série imediata. O modelo de produção receberia a designação oficial HO-229. O fabricante seria a Gotha Air Wagon Fabrik, em Gotha, Turíngia. 20 unidades foram encomendadas, mas o HO-229 nunca chegou ao combate. A guerra terminou antes. O que chegou ao final da guerra foi o terceiro protótipo, o HO-9V3, que os americanos encontraram nas instalações da Gotha Air Wagon Fabrik em Friedrichsroda, em 14 de abril de 1945. O avião estava a 80% montado. Ele foi desmontado e enviado aos Estados Unidos dentro da Operação Seahorse, o programa naval equivalente à mais conhecida Operação Paperclip. O HO-9V3 chegou ao Reino Unido para avaliação preliminar no Royal Aircraft Establishment de Farnborough e posteriormente foi transferido para os campos de Wright e Freeman, nos Estados Unidos. Desde 1952 encontra-se nas coleções do Smithsonian Institution, onde foi restaurado entre 2015 e 2017. Aqui começa o mistério técnico que ainda divide os engenheiros. Em 1983, Reimar Horten publicou o livro Nur Flügel, Die Geschichte der Horten-Flugzeuge 1933 a 1960, escrito em colaboração com Peter Selinger. Nesse texto, ele afirmou pela primeira vez que havia incorporado deliberadamente na estrutura do HO-9 uma mistura de serragem, carvão vegetal e cola entre as camadas de madeira compensada que formavam as superfícies externas da asa. O objetivo declarado: absorver ondas de radar e tornar o avião invisível aos sistemas de detecção aliados. Ele estava descrevendo, com a terminologia da época, o que engenheiros modernos chamam de material absorvedor de radiação, o componente fundamental da tecnologia stealth. Em 2009, a Northrop Grumman, fabricante do bombardeiro furtivo B-2 Spirit americano, financiou um documentário da National Geographic que incluiu um estudo das propriedades de absorção de radar do HO-229. Para o estudo, foi construída uma réplica em escala real do HO-9V2 em madeira, usando cola impregnada com material de carbono entre as camadas de compensado. Os engenheiros da Northrop iluminaram a réplica com sinais de radar das frequências usadas pelos sistemas britânicos Chain Home de 1944 e mediram a assinatura radar resultante. O resultado foi surpreendente. A réplica apresentava uma pegada radar significativamente reduzida em comparação com um avião convencional equivalente. A Northrop Grumman concluiu que, com a combinação do design de asa voadora e dos materiais de construção, o HO-9 teria sido quase invisível para os radares britânicos da época. No entanto, o Smithsonian chegou a conclusões mais cautelosas. Durante a restauração do HO-9V3 real entre 2015 e 2017, os conservadores utilizaram microscopia eletrônica, difração de raios X e espectroscopia de transformada de Fourier nas camadas de madeira do avião original. Procuraram especificamente partículas de carbono ou qualquer material absorvedor na colagem entre as lâminas. Não encontraram evidências conclusivas da impregnação de carbono descrita por Reimar. As análises mostraram um aumento da constante dielétrica na camada adesiva da borda de ataque da asa, consistente com uma tentativa de modificação das propriedades do material, mas a quantidade de carbono presente, se existiu, estava abaixo dos limites de detecção segura. O resultado final das análises do Smithsonian foi inconclusivo. Não se pode confirmar que o HO-9V3 original tivesse materiais absorventes de radar. Tampouco se pode descartar completamente que eles existissem em concentrações insuficientes para os métodos de análise disponíveis ou que estivessem presentes no projeto de produção nunca fabricado. O próprio Russell Lee, curador de aeronáutica do Smithsonian e autor do livro Only the Wing, Reimar Horten's Epic Quest to Stabilize and Control the All-Wing Aircraft,
reconheceu que a história não podia ser encerrada de forma definitiva. O que está confirmado pela análise da Northrop Grumman é que a forma da asa voadora em si, independentemente dos materiais, produz uma assinatura de radar cerca de 20% menor do que a de um caça convencional de menor envergadura como o Messerschmitt Bf-109, um avião maior, detectado como se fosse menor. Nos sistemas de radar da época, esses 20% podiam representar a diferença entre ser detectado a tempo de ser interceptado ou cruzar a tela do operador sem que ninguém acionasse um alarme. Quanto à pergunta sobre para que serviam os 11.000 quilômetros de autonomia do HO-18, o bombardeiro estratégico que Kinnemeyer encomendou aos Horten em dezembro de 1944. 11.000 quilômetros é a distância entre uma base no continente europeu e a cidade de Nova York, ida e volta sem reabastecimento. Göring disse aos Horten na reunião de fevereiro de 1945 que precisava alcançar o continente norte-americano. Não explicou o que o avião deveria transportar. Os Horten souberam a resposta meses depois, quando o mundo soube que os nazistas haviam estado desenvolvendo pesquisa nuclear e que os projetistas do programa A9A10, o míssil de Nova York concebido por Werner von Braun, consideravam ogivas cujo peso correspondia exatamente à carga útil que o HO-18 poderia transportar. Jack Northrop não respondeu à carta que Walter Horten lhe enviou da Alemanha em 1946, solicitando continuar sua carreira nos Estados Unidos. Walter morreu em 1998. Reimar, que havia se exilado na Argentina, onde projetou planadores até seus últimos anos, morreu em 1994. O B-2 Spirit da Northrop Grumman, o bombardeiro furtivo mais avançado do mundo ocidental no momento deste relato, foi apresentado ao público em 22 de novembro de 1988 em Palmdale, Califórnia. Sua silhueta, a de uma asa voadora sem cauda com uma leve curvatura na borda traseira, é a mesma dos esboços que os irmãos Horten mostravam nos concursos de voo da Alemanha entre guerras. Nos registros do interrogatório que os serviços de inteligência norte-americanos realizaram ao Dr. Ernst Schäfer em 1946, há uma seção que ainda não foi completamente desclassificada. Schäfer recordou seu primeiro encontro com Himmler e descreveu como o Reichsführer SS lhe perguntou especificamente sobre o Kalachakra, o ritual tântrico tibetano cuja iniciação, segundo a tradição budista, transforma seus participantes em guerreiros espirituais invencíveis. Schäfer disse que forneceu a Himmler uma descrição detalhada do ritual. Também afirmou que Himmler a leu com a seriedade de quem toma notas operacionais. O Kalachakra, ou Roda do Tempo, é um dos textos sagrados mais complexos do budismo tântrico tibetano. Sua iniciação dura vários dias e envolve práticas de visualização, purificação e compromisso espiritual. Para os lamas tibetanos, o Kalachakra está intimamente ligado a Shambhala, o reino místico do qual, segundo a profecia, surgirá um rei guerreiro para derrotar o mal na batalha final dos tempos. Himmler havia lido sobre Shambhala em fontes ocultistas europeias que associavam essa lenda ao conceito de Agartha, o reino subterrâneo habitado por mestres espirituais de uma raça superior. A missão dos Horten a Berlim, em 1944, não foi a única expedição tardia do regime ao mundo espiritual. Himmler também enviou o coronel Otto Skorzeny, o mesmo oficial das SS que, em setembro de 1943, havia resgatado Mussolini de sua prisão no Gran Sasso com apenas 9 homens em planadores, para realizar uma expedição noturna a Montségur em março de 1944. O que Skorzeny buscava, o que encontrou ou não encontrou, não foi estabelecido a partir de nenhum arquivo disponível. A presença do Kalachakra no ideário das SS conecta-se a outro enigma sem solução. Na sala dos Obergruppenführer em Wewelsburg, o Sol Negro tem 12 raios. O número 12 aparece repetido em toda a arquitetura ritual do castelo. 12 colunas, 12 pedestais, 12 pratos na mesa arturiana. A tradição do Kalachakra também organiza sua cosmologia em torno do número 12. Ninguém conseguiu confirmar se a correspondência é casual ou intencional. Os projetistas do castelo destruíram seus arquivos antes da chegada dos aliados.
Em 25 de março de 1945, o submarino U-234 partiu do porto de Kiel, acompanhado por vários navios escolta e 3 U-boats costeiros tipo 23. Era um submarino do tipo XB, o maior já construído pela Kriegsmarine, concebido originalmente como minador e posteriormente convertido em submarino de carga de longo alcance. Deslocava 1.735 toneladas na superfície e 2.143 submerso. Seu comandante era o Kapitän-Leutnant Johann Heinrich Fehler, conhecido na Marinha pelo apelido Dinamite. Sua primeira e única missão de guerra tinha como destino o Japão. O navio chegou ao porto norueguês de Kristiansand 2 dias depois. Lá sofreu uma colisão leve com outro U-boot durante testes de snorkel. Foi reparado, reabastecido e finalmente partiu rumo ao Japão em 15 de abril de 1945. Navegou submerso à profundidade de snorkel durante os primeiros 16 dias. Depois, quando Fehler considerou que as condições oceânicas e a tempestade persistente eram seguras o suficiente, passou a navegar na superfície. A carga do U-234 pesava 240 toneladas. Incluía planos técnicos classificados, exemplares dos torpedos elétricos mais avançados da Kriegsmarine, uma bomba planadora Henschel HS-293, a fuselagem desmontada de um Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional da história, equipamentos de radar de defesa aérea, documentação sobre sistemas de propulsão por turbina e nos tubos verticais de minas do casco, algo que não constava no manifesto oficial. O oficial de convés, Wolfgang Hirschfeld, descreveu décadas depois no livro Hirschfeld, The Story of a U-Boat NCO, publicado em 1997, ter visto pessoalmente a carga do material mais sensível do submarino. Eram aproximadamente 50 cubos de chumbo de 9 polegadas de lado, cerca de 22 centímetros, cada um pintado com as letras U-235 em branco. 2 oficiais da Marinha Imperial Japonesa que viajavam como passageiros, o capitão de aviação Genzo Shoji e o capitão da Marinha Hideo Tomonaga estavam sentados sobre uma caixa na proa marcando os contêineres com caracteres japoneses em papel pardo colado com goma. O manifesto oficial registrava o conteúdo como U-Puder, pó de urânio. Em 4 de maio de 1945, o U-234 captou transmissões fragmentadas da BBC informando a morte de Hitler. No dia seguinte, chegaram mensagens diretas de Dönitz, o novo chefe de Estado alemão, ordenando a todos os submarinos em alto mar que emergissem e se rendessem às forças aliadas mais próximas. Fehler calculou sua posição. Estava no Atlântico Norte, equidistante do Canadá, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Escolheu os americanos. Os 2 oficiais japoneses, informados da rendição, pediram morfina a bordo e se administraram doses letais. Seus corpos foram lançados ao mar antes de o submarino chegar ao porto. Em 14 de maio de 1945, o contratorpedeiro americano USS Sutton interceptou o U-234 ao sul dos Grandes Bancos da Terra Nova. Uma tripulação americana assumiu o controle do submarino e o conduziu até o arsenal naval de Portsmouth, em New Hampshire, onde já haviam se rendido os U-boats U-805, U-873 e U-1228. A chegada do U-234 tornou-se notícia de primeira página. Os jornalistas que haviam instalado suas câmeras no cais foram mantidos à distância por fuzileiros navais armados com ordens específicas de não permitir aproximação de ninguém, sob ameaça de tiro caso não obedecessem. O relatório de inteligência americano de 19 de maio de 1945, classificado como secreto, listou a carga do U-234, incluindo planos, armas, suprimentos médicos, instrumentos, chumbo, mercúrio, cafeína, aço, vidro óptico e latão. O urânio não aparecia em nenhuma linha desse documento. Ele havia desaparecido do registro antes mesmo de o registro ser escrito. O historiador Joseph Scalia, que investigou o caso com acesso a documentos navais desclassificados nos anos 1990, encontrou nos arquivos do Arsenal Naval de Portsmouth um cabo descrevendo os contêineres de urânio como cilindros revestidos de ouro.
um método de armazenamento que os físicos nucleares da época usavam exclusivamente para material com alta concentração de U-235, a fim de evitar contaminação por oxidação. Urânio bruto ou levemente enriquecido não exigia esse tratamento. Apenas material próximo da pureza de uso em armas precisava desse nível de proteção. O Major John Lansdale, ex-chefe de segurança do Projeto Manhattan, declarou em 1995 que o urânio do U-234 foi enviado diretamente para as instalações de enriquecimento do Clinton Engineer Works em Oak Ridge, Tennessee, onde foi processado como parte do programa de armas. As instalações de Oak Ridge utilizavam calutrons eletromagnéticos para enriquecer urânio 235. Os registros de produção dessas instalações, examinados pelo pesquisador Carter Heydrich e publicados em seu livro Critical Mass: How Nazi Germany Surrendered Enriched Uranium for the United States Atomic Bomb, mostram um aumento notável na produção de urânio enriquecido nas semanas posteriores a 14 de junho de 1945, data em que o segundo oficial da Marinha Americana Traynor e o técnico Smith mantiveram uma conversa telefônica sobre o destino do urânio do U-234. Eric Jett, o metalúrgico-chefe de Los Alamos, havia projetado no início de 1945 que os laboratórios poderiam dispor de apenas 15 quilos de urânio enriquecido até maio daquele ano. A bomba Little Boy, de projeto tipo canhão, exigia aproximadamente 50 quilos de urânio 235 com 90% de pureza. A diferença entre o disponível e o necessário era a razão pela qual o programa da bomba de urânio esteve à beira do fracasso durante meses. O historiador Heydrich documentou que o metalúrgico Edward Hamel, que trabalhou no Laboratório Metalúrgico de Chicago, onde eram fabricados os componentes do núcleo da bomba, declarou que muito pouco urânio enriquecido chegou ao laboratório até 2 ou 3 semanas antes do lançamento da bomba. A bomba Little Boy caiu sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Os cronogramas coincidem com a hipótese de que o urânio do U-234, processado em Oak Ridge em junho, chegou a Los Alamos em julho e foi montado na bomba que destruiu a cidade japonesa em agosto. Mas o governo dos Estados Unidos não confirmou essa cadeia causal. Os registros de inventário de materiais físseis correspondentes aos meses de maio a agosto de 1945 em Oak Ridge e Los Alamos não foram publicados na íntegra. Quando pesquisadores independentes os solicitaram sob a Lei de Liberdade de Informação, FOIA, o Departamento de Defesa respondeu que sua divulgação causaria dano grave à segurança e ao prestígio nacional. Uma resposta desse tipo, emitida em 1999, mais de 50 anos após os fatos, tem seus próprios mistérios. O U-234 foi afundado em 20 de novembro de 1947 como alvo de treinamento de torpedos a cerca de 40 milhas ao nordeste de Provincetown, em Cape Cod. Os documentos classificados relacionados à sua carga mais sensível permaneceram restritos durante toda a Guerra Fria e foram parcialmente divulgados a partir dos anos 1990. De todos os mistérios tecnológicos do Terceiro Reich, o da Campânula é aquele que mais divide os historiadores entre os que o consideram sério e os que o descartam como mitologia do pós-guerra. E, no entanto, as fontes não são inteiramente inventadas. O jornalista e pesquisador polonês Igor Witkowski publicou em 2000 um livro intitulado A Verdade sobre o Wunderwaffe, no qual descrevia um dispositivo chamado Die Glocke, a campânula, cuja existência teria sido mencionada pelo general das SS Jacob Sporenberg durante um interrogatório polonês em 1950. Sporenberg foi executado na Polônia no mesmo ano por crimes de guerra cometidos em Lublin. Segundo o relato transcrito por Witkowski, a campânula era um aparelho de aproximadamente 2,5 metros de diâmetro e 3 metros de altura, em forma de sino, fabricado de um metal com características incomuns. Em seu interior giravam em sentidos opostos 2 cilindros que continham uma substância descrita como Xerum 525, um material de cor violácea descrito por Sporenberg como semelhante a mercúrio pesado enriquecido.
O dispositivo gerava um campo de energia em um raio de entre 150 e 200 metros, que, segundo os relatos, produzia efeitos físicos sem precedentes. Decomposição acelerada de matéria orgânica, morte de pequenos animais em questão de minutos, desorientação severa dos operadores humanos e, segundo alguns engenheiros supostamente ligados ao projeto, anomalias no fluxo do tempo dentro do campo gerado. O projeto teria estado sob supervisão direta do esse Obergruppenführer Hans Kammler, o engenheiro que também supervisionou a produção dos foguetes V2 nas instalações subterrâneas de Mittelwerk, construídas com trabalho escravo de campos de concentração. Kammler desapareceu ao final da guerra. Seu paradeiro nunca foi estabelecido. Uma versão o coloca morto em Praga em maio de 1945. Outra afirma que foi evacuado para os Estados Unidos dentro da Operação Paperclip, o programa pelo qual os serviços de inteligência americanos recrutaram mais de 1.600 cientistas alemães entre 1945 e 1959. A instalação subterrânea, onde supostamente foram realizados os experimentos com a campânula, foi chamada Der Riese, o gigante, e estava localizada nas montanhas dos Sudetos, na região da Baixa Silésia, atualmente em território polonês. O complexo consistia em uma rede de túneis escavados sob várias montanhas, com mais de 8 quilômetros de galerias documentadas e uma estrutura central de concreto armado de planta circular, que pesquisadores locais chamam de Hang, devido à sua semelhança superficial com Stonehenge. O Hang existe. Pode ser visitado no município polonês de Ludwikowice Kłodzkie. Tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, é feito de concreto com espessuras de 1,5 metro a 2 metros, possui 12 colunas e, em sua abóbada, restam ancoragens metálicas que ninguém conseguiu relacionar a qualquer equipamento industrial conhecido da época. Os arquivos sobre qual projeto específico foi realizado naquele complexo foram destruídos. Nenhum documento alemão sobrevivente menciona o termo Die Glocke. O que existe são registros de que, em abril de 1945, ocorreu algo extraordinário nas imediações do complexo. Um episódio que Witkowski descreve como o único exemplo conhecido na história da Segunda Guerra Mundial de execução em massa de pessoal científico altamente qualificado pelas próprias SS. 62 cientistas e engenheiros que trabalhavam em instalações secretas na região da Baixa Silésia foram executados por seus próprios guardas nos dias anteriores à chegada das tropas soviéticas. Seus nomes nunca foram publicados em nenhum relatório aliado. Seus experimentos, se houve, morreram com eles. Em 22 de maio de 1942, o médico Kurt Plötner realizou nas instalações do campo de concentração de Dachau o primeiro de uma série de experimentos que não foram descobertos durante os julgamentos de Nuremberg, porque os registros específicos haviam sido destruídos. Plötner era médico das SS e investigava uma questão muito concreta: se era possível utilizar substâncias farmacológicas para suprimir a vontade de um indivíduo e fazê-lo falar sem que pudesse mentir ou resistir às perguntas. O fármaco utilizado chamava-se mescalina, um alcaloide natural extraído do cacto peyote, usado desde tempos pré-colombianos em cerimônias rituais do norte do México. A mescalina, em altas doses, produz alucinações, desestruturação da percepção do tempo e do espaço, e, em certos casos, estados de sugestionabilidade extrema. Os experimentos de Plötner em Dachau ficaram registrados em um único relatório parcial encontrado pelos aliados em 1945 e classificado pelos serviços de inteligência americanos. Durante décadas, esse documento permaneceu em arquivos restritos. Quando foi parcialmente desclassificado, revelou que Plötner havia administrado mescalina a prisioneiros do campo sem seu conhecimento, misturada no café ou na sopa, e submetido os sujeitos a interrogatórios filmados. Os resultados foram, segundo o próprio relatório, inconsistentes. Alguns sujeitos entravam em estados de completa desinibição e falavam sem controle. Outros tornavam-se agressivos ou mergulhavam em estados de pânico que impediam qualquer interrogatório. Plötner concluiu que a mescalina não era o agente farmacológico que buscava, mas que suas propriedades alucinógenas abriam linhas de investigação em outras direções. A conexão entre os experimentos de Dachau e o programa americano MK-Ultra
lançado pela CIA em 1953, foi documentada pelo historiador John Marks em seu livro The Search for the Manchurian Candidate. Marks estabeleceu que vários dos cientistas recrutados pela Operação Paperclip haviam trabalhado em experimentos farmacológicos durante a guerra e que suas pesquisas serviram de base metodológica para programas de controle mental americanos. O Dr. Walter Schreiber, chefe da medicina militar alemã durante a guerra, foi evacuado para os Estados Unidos em 1951, apesar dos protestos do promotor de Nuremberg Telford Taylor, que havia documentado seu envolvimento em experimentos com prisioneiros. Os arquivos completos do programa farmacológico das SS em Dachau não foram totalmente desclassificados. O que foi destruído em 1945 não pode ser recuperado. O que foi classificado pelos americanos em 1945 e 1946 continua sendo objeto de solicitações de desclassificação parcialmente negadas. Em novembro de 1944, pilotos do Esquadrão Noturno de Combate 415 das Forças Aéreas dos Estados Unidos apresentaram relatórios que seus comandantes não sabiam como classificar. Voavam em missões sobre o nordeste da França, ainda em zona de ocupação alemã, quando começaram a ver luzes. Não eram aviões inimigos, não eram sinalizadores. Eram esferas brilhantes, geralmente de cor vermelha ou branca, que se moviam a velocidades que nenhuma aeronave conhecida poderia atingir e que pareciam acompanhar ou seguir os aparelhos aliados a distâncias variáveis, sem nunca atacar. O nome que os pilotos lhes deram foi retirado de uma história em quadrinhos popular da época, Smiling Jack, na qual a expressão Foo Fighters descrevia um personagem com poderes estranhos. Os relatos se multiplicaram ao longo de 1944 e 1945. Pilotos britânicos, americanos e australianos apresentaram dezenas de registros independentes descrevendo fenômenos semelhantes sobre a Alemanha, França e Itália. As descrições coincidiam em detalhes físicos específicos. As luzes se moviam a velocidades impossíveis, mudavam de direção sem desacelerar, não deixavam rastro de propulsão visível e desapareciam repentinamente sem deixar vestígios. Em nenhum caso atacaram aeronaves aliadas. O pesquisador italiano Renato Vesco publicou nos anos 1960 evidências de que os Foo Fighters não eram fenômenos naturais nem ilusões ópticas, mas uma arma alemã real conhecida internamente como Feuerball, bola de fogo, desenvolvida em instalações da Luftwaffe em Wiener Neustadt, na Áustria. O Feuerball seria um dispositivo de propulsão por turbina sem piloto, revestido por uma substância inflamável que queimava sem consumir o artefato, capaz de voar de forma autônoma e projetado para seguir aviões aliados e perturbar seus sistemas de radar e ignição. O ex-oficial Haberstraw, entrevistado em um convento por pesquisadores espanhóis no final do século XX, lembrou especificamente das bolas de luz que caças a jato Messerschmitt transportavam sob suas fuselagens e lançavam contra formações inimigas, incendiando-se como esferas de fogo no ar. Sua descrição correspondia tecnicamente ao que Vesco havia documentado. Também correspondia aos relatos dos pilotos aliados. Existe um segundo candidato técnico. Os plasmas em forma de bola que se formam naturalmente ao redor de motores de aeronaves em condições atmosféricas específicas. Mas os pilotos aliados que apresentaram os relatos mais detalhados eram veteranos com milhares de horas de voo, familiarizados com fenômenos naturais. Os arquivos específicos do projeto Feuerball ou de qualquer programa equivalente de drones de propulsão à turbina da Luftwaffe não foram encontrados. O inventor do radar, Robert Watson Watt, declarou após a guerra que os alemães estavam trabalhando em dispositivos de interferência eletromagnética aérea cuja documentação técnica foi destruída nos últimos meses do conflito. Os relatórios sobre os Foo Fighters permanecem nos arquivos da Força Aérea dos Estados Unidos classificados como não identificados. Na Universidade do Reich de Estrasburgo, cidade que a Alemanha havia incorporado formalmente ao seu território em 1940, o anatomista August Hirt ocupava um laboratório no segundo andar do edifício de medicina. Era professor e membro das SS com o posto de Hauptsturmführer.
No final de 1941, escreveu a Wolfram Sievers, diretor executivo da Ahnenerbe, com uma proposta. Hirt queria construir uma coleção de esqueletos judeus. Sua justificativa era científica. Afirmava que a anatomia crânio-facial dos judeus nunca havia sido documentada de forma sistemática em vida, porque os únicos espécimes disponíveis para a ciência eram os de indivíduos falecidos, cuja decomposição distorcia as medidas. Se fossem utilizados indivíduos vivos, medidos com precisão antes da morte, a coleção resultante seria, em suas palavras, de valor científico único e inestimável. Himmler leu a proposta e a aprovou. Em 1943, Bruno Beger, o mesmo antropólogo que havia medido 376 tibetanos durante a expedição de Schaeffer, selecionou em Auschwitz 115 detentos de diversos tipos étnicos, homens e mulheres. Os 115 foram transportados em agosto de 1943 para o campo de concentração de Natzweiler-Struthof, na Alsácia, aproximadamente 80 quilômetros a sudoeste de Estrasburgo. Ali foram assassinados em câmaras de gás. Seus corpos foram levados ao laboratório de Hirt, onde o professor os preparou para a conservação. Quando as tropas aliadas se aproximaram de Estrasburgo em setembro de 1944, Hirt ordenou a destruição dos cadáveres. A destruição foi incompleta. Soldados americanos encontraram restos de 86 corpos em estado de preservação química parcial no porão do laboratório de anatomia. O processo de Nuremberg documentou o caso. Bruno Beger foi julgado na Alemanha em 1971, quase 30 anos depois, e condenado a 3 anos de prisão com pena suspensa. August Hirt não foi julgado porque se suicidou em junho de 1945 nas florestas da Baviera. O mistério não é o crime. O crime está documentado. O mistério é o que Hirt pretendia demonstrar com essa coleção. Os escritos científicos que ele teria produzido a partir dela nunca existiram ou foram destruídos. A hipótese racial que justificava o projeto nunca foi publicada. A pergunta que Hirt afirmava que sua coleção responderia, essa suposta anatomia diferencial dos judeus, nunca teve, nem poderia ter tido, resposta científica válida, porque a premissa era cientificamente nula desde o início. Mas Hirt acreditou nela, e o regime financiou. Em 10 de maio de 1941, na base aérea de Augsburg, o vice-führer do partido nazista, Rudolf Hess, vestiu um uniforme da Luftwaffe, embarcou em um Messerschmitt Bf-110 e decolou sozinho em direção noroeste. Tinha 47 anos, levava 4 meses planejando em segredo o que estava prestes a fazer e não disse a ninguém para onde iria. Voo durante 4 horas sobre o Mar do Norte. Ao se aproximar da Escócia, saltou de paraquedas sobre o condado de Renfrewshire, lesionou um tornozelo ao aterrissar e foi capturado por um agricultor local chamado David McLean com um forcado. Pediu para falar com o Duque de Hamilton, que havia conhecido anos antes nos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. As razões oficiais do voo foram explicadas de diversas maneiras nos mais de 80 anos desde então. A versão mais aceita é que Hess agiu por conta própria, motivado pela convicção de que a Grã-Bretanha poderia ser persuadida a assinar uma paz separada antes que a Alemanha invadisse a União Soviética, o que ocorreria 5 semanas depois. Hess havia sido profundamente influenciado por seu mentor Karl Haushofer, o geopolítico que ensinava que os anglo-saxões compartilhavam uma herança racial ariana com os alemães e que uma guerra entre esses povos era um erro histórico. Mas há um memorando desclassificado da inteligência britânica publicado em 2017 que complica essa versão. O documento, produzido pelo MI6, sugere que Hess poderia ter acreditado possuir uma autorização tácita e informal para sua missão de paz, que um canal extraoficial pode ter existido antes do voo e que sua anulação posterior teria sido resultado de uma decisão política tomada quando Hess já estava em solo britânico. Hess também tomou sua decisão de voar em 10 de maio de 1941 por uma razão que os historiadores convencionais raramente mencionam. Naquele dia, segundo astrólogos da corte de Himmler, ocorria um alinhamento planetário de magnitude excepcional que, nos sistemas preditivos consultados por vários altos funcionários do regime, indicava uma oportunidade única para uma ação decisiva.
Hess foi preso na Grã-Bretanha, julgado em Nuremberg, condenado à prisão perpétua. Recluso na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental, onde foi o único prisioneiro durante 21 anos. Morreu em 17 de agosto de 1987, aos 93 anos, em circunstâncias que uma comissão independente considerou suspeitas. O relatório de autópsia indicou que o cabo elétrico com o qual ele teria se enforcado era curto demais para que um homem de sua idade e condição física pudesse ter se suspendido sem ajuda externa. As transcrições completas dos interrogatórios britânicos de Hess entre 1941 e 1945 não foram totalmente desclassificadas. Em 9 de maio de 1945, um dia após a rendição formal da Alemanha, o SS Obergruppenführer Hans Kammler desapareceu da história. Não morreu em combate, não foi capturado, não foi julgado, não foi identificado em nenhum campo de refugiados. Não apareceu em nenhuma lista de baixas. Simplesmente não estava mais lá. Kammler era, nos últimos 2 anos da guerra, o homem mais poderoso do regime depois de Hitler, Himmler e talvez Bormann. Era o arquiteto que havia projetado as câmaras de gás e os crematórios de Auschwitz-Birkenau. Era o engenheiro que supervisionou a produção dos foguetes V-2 nas instalações subterrâneas de Mittelwerk, onde prisioneiros do campo de concentração de Dora trabalhavam em condições de brutalidade tão extrema que a mortalidade durante a construção dos túneis superava 10% ao mês. Era o responsável pelos projetos de armas mais secretos do Reich, incluindo, segundo diversas fontes, o dispositivo conhecido como Die Glock. Na primavera de 1945, Kammler negociou com oficiais da inteligência americana. O historiador norte-americano Tom Agoston documentou em seu livro Blunder, How the U.S. Gave Away Nazi Super Secrets to Russia, publicado em 1985, que Kammler ofereceu aos americanos acesso à tecnologia mais avançada do Reich, em troca de proteção pessoal. Outros pesquisadores apontam que Kammler tinha acesso aos projetos completos do programa nuclear alemão, aos projetos secretos de aviação e possivelmente aos registros de experimentos que nenhum alto funcionário nazista poderia ver tornados públicos e sobreviver politicamente. A versão oficial é que Kammler morreu em Praga em 9 de maio de 1945, possivelmente por suicídio ou executado por seus próprios subordinados. Nenhuma testemunha de primeira mão de sua morte foi identificada de forma verificável. Nenhum documento confirmando seu falecimento foi encontrado pelos aliados. A Comissão Aliada de Crimes de Guerra encerrou o caso em 1947, concluindo que ele provavelmente morreu no fim da guerra, sem indicar método, local exato ou circunstâncias. A Operação Paperclip recrutou 1.600 cientistas e técnicos alemães entre 1945 e 1959. Os arquivos de vários deles foram expurgados antes de sua incorporação ao programa científico americano, removendo menções às suas atividades durante o nazismo. A historiadora Annie Jacobsen, em seu livro Operation Paperclip, publicado em 2014, documentou esse processo de expurgo sistemático, mas não conseguiu identificar Kammler entre os recrutados. Se Kammler foi para os Estados Unidos, viveu sob identidade falsa até sua morte natural e não há registro disso. Se foi executado em Praga, também não há registro. Ele permanece como o oficial de mais alto escalão do Terceiro Reich, cujo destino no final da guerra continua completamente desconhecido. A Sociedade Thule não era o que parecia. Registrada no Registro de Sociedades de Munique como a Associação para o Estudo da Antiguidade Germânica, era na realidade a filial bávara da Germanenorden Walvater do Santo Graal, uma ordem ocultista de orientação völkisch fundada em 1912 que combinava antissemitismo racial com práticas derivadas da maçonaria, do hermetismo e das tradições rúnicas germânicas. Seu fundador em Munique foi Rudolf von Sebottendorf, um homem cuja biografia apresenta camadas que ainda não foram totalmente verificadas. Sabe-se que ele viajou ao Egito, onde, segundo ele mesmo relatou, teria sido iniciado em ritos do culto de Mênfis por membros da família Termudi, judeus franco-maçons de orientação esotérica.
Sabe-se que herdou sua biblioteca ocultista e que nela encontrou os apontamentos que descreveriam os exercícios de meditação que adotou como base da prática interna da Thule. Sabe-se que o emblema da sociedade era uma suástica entre espadas e coroas de louros e que o lema de seus membros era: "Lembra-te de que és alemão, mantém teu sangue limpo." O que não se sabe com certeza é a extensão do círculo interno da Thule. Sua estrutura em múltiplos círculos concêntricos de iniciação era parte essencial do funcionamento do grupo. O primeiro círculo era composto por membros regulares, profissionais liberais, aristocratas e militares da Munique do pós-guerra. O segundo reunia iniciados nas práticas místicas que o grupo chamava de trabalho espiritual. O terceiro, do qual os investigadores possuem apenas referências indiretas, era o grupo daqueles que Sebottendorf chamava de mestres. Entre os membros da Thule que posteriormente ganharam relevância política estavam Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart e Anton Drexler, fundador do Partido Operário Alemão que Hitler transformaria no Partido Nacional Socialista. A Sociedade Thule financiou parcialmente a compra do Völkischer Beobachter, que se tornaria o jornal oficial do nazismo. O chefe de polícia de Munique, Ernst Pöner, também fazia parte do círculo interno. Dietrich Eckart foi o primeiro mentor de Hitler. Morto em dezembro de 1923, um mês após o fracassado putsch da cervejaria, Eckart teria dito em seus últimos momentos a 2 de seus discípulos: "Não me chorem, nós lhe demos os meios para se comunicar com eles." Ele não terminou a frase. Os arquivos da Sociedade Thule, se existiram como registros formais, nunca apareceram. Seus rituais de iniciação, segundo testemunhos fragmentários que chegaram até os pesquisadores, incluíam práticas que nenhum membro sobrevivente da guerra conseguiu descrever com detalhe perante qualquer tribunal. O historiador Nicholas Goodrich Clark, em seu trabalho The Occult Roots of Nazism, publicado em 1985, documentou a história da sociedade com o máximo rigor acadêmico disponível e concluiu que a verdadeira extensão de suas práticas rituais ainda é impossível de determinar a partir dos arquivos sobreviventes. Em 5 de dezembro de 1941, 2 dias antes do ataque japonês a Pearl Harbor, um comboio militar americano deixou Pequim transportando uma coleção de fósseis de valor científico incalculável. Os restos dos Sinanthropus pequinensis, o Homem de Pequim, descoberto nas escavações da caverna de Zhoukoudian entre 1923 e 1937, os fósseis incluíam partes do crânio, dentes e alguns ossos de cerca de 30 a 40 indivíduos de uma espécie humana que viveu há aproximadamente 500 mil anos. O comboio chegou ao porto de Qinhuangdao em 8 de dezembro, o mesmo dia em que o Império Japonês declarou guerra aos Estados Unidos. Soldados japoneses prenderam os fuzileiros americanos no porto. Os fósseis nunca chegaram ao navio que os aguardava. Desapareceram, nunca foram encontrados. Os nazistas não eram diretamente responsáveis por esse desaparecimento, mas a Ahnenerbe demonstrava interesse ativo nos fósseis do Homem de Pequim há anos. Os paleontólogos nazistas eram obrigados a interpretar qualquer evidência fóssil como confirmação da teoria ariana, e os restos de Zhoukoudian representavam uma anomalia problemática para seus modelos teóricos. Eram primitivos demais para qualquer narrativa de superioridade racial e, ao mesmo tempo, humanos demais para serem ignorados. A Ahnenerbe havia tentado, em 1939, obter permissão para estudar diretamente os fósseis em Pequim. O governo chinês recusou. Quando o Japão ocupou o norte da China, várias unidades de inteligência alemãs passaram a cooperar estreitamente com os japoneses. Se os fósseis foram interceptados deliberadamente por alguma dessas unidades ou simplesmente perdidos no caos da mudança de soberania, é algo que nenhum arquivo disponível permite estabelecer. O que é verificável é que a comunidade paleontológica internacional procura os fósseis de Pequim há mais de 80 anos sem sucesso. Diversas investigações, incluindo uma realizada nos anos 1990 com cooperação do governo chinês, rastrearam todos os caminhos possíveis sem encontrar nenhuma pista sólida. Os moldes de gesso dos originais, feitos antes da guerra, são tudo o que resta. Dezenas de criminosos de guerra nazistas, entre eles o responsável direto pelo Holocausto Adolf Eichmann, Klaus Barbie,
conhecido como o Carniceiro de Lyon, e Franz Stangl, comandante do campo de extermínio de Treblinka, conseguiram escapar da Europa no fim da guerra e viver durante anos ou décadas na América do Sul sob identidades falsas. Esse sistema de fuga foi chamado pelos próprios nazistas de Rattenlinien, linhas de ratos. O termo apareceu pela primeira vez em documentos da inteligência americana em 1947. As linhas de ratos não eram uma organização centralizada, mas sim uma rede de redes, com múltiplas rotas convergindo em pontos de transferência específicos. A rota mais documentada passava pela Suíça, cruzava os Alpes italianos em direção a Gênova ou Roma e, a partir dali, seguia por navio rumo à Argentina, Brasil ou Paraguai com documentos falsificados ou legítimos emitidos pela Cruz Vermelha Internacional. Muitas vezes a pedido de intermediários que atuavam como contatos entre os fugitivos e os portos de saída. Os documentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, parcialmente desclassificados nos anos 1990, mostraram que a organização emitiu mais de 200 mil passaportes de viagem entre 1945 e 1951, sem exigir, em muitos casos, documentação suficiente que comprovasse a identidade do solicitante. Funcionários da Cruz Vermelha admitiram que o sistema foi sistematicamente explorado por criminosos de guerra. O papel do Vaticano é o aspecto mais delicado e menos completamente documentado das linhas de ratos. O bispo croata Alois Udal, reitor do Pontifício Instituto Teutônico de Santa Maria dell'Anima em Roma, ajudou de forma comprovada vários nazistas a escapar. Udal admitiu isso em suas memórias publicadas em 1976, afirmando que agiu por anticomunismo e pela convicção de que muitos dos perseguidos eram vítimas de vingança dos aliados. Os arquivos do Vaticano, referentes ao período de 1943 a 1955, relativos à assistência a refugiados de guerra alemães, não foram totalmente desclassificados. A Igreja Católica abriu parcialmente esses arquivos em 2020, mas restrições aos documentos mais sensíveis ainda permanecem. O mistério não é se as ratas existiram, é quantos escaparam, com que tipo de apoio institucional e quantos dos que escaparam continuaram ativos em redes de inteligência, programas científicos ou estruturas políticas do pós-guerra sob identidades que nenhum investigador conseguiu verificar completamente. Em 13 de outubro de 1918, num setor da frente belga ao sul de Wervik, a artilharia britânica lançou um ataque com gás mostarda sobre posições alemãs. Entre os soldados atingidos estava o Gefreiter Adolf Hitler, que ficou temporariamente cego. Ele foi evacuado para o Hospital Militar de Pasewalk, na Pomerânia, onde permaneceu até novembro daquele ano. O que ocorreu em Pasewalk entre a internação de Hitler e sua recuperação é objeto de um debate histórico que ainda não está encerrado. A versão que o próprio Hitler deixou por escrito em Mein Kampf é a do soldado que, no hospital, ouve a notícia da rendição alemã e sente um golpe de iluminação que transforma sua paralisia em missão. Em suas próprias palavras, recupera a visão ao mesmo tempo em que decide entrar na política para salvar a Alemanha. A recuperação da visão e a revelação de seu destino teriam ocorrido simultaneamente. O médico responsável pelo tratamento de Hitler em Pasewalk foi o psiquiatra Edmund Forster, especialista em casos de cegueira histérica causada por trauma de guerra, sem causa orgânica verificável. Forster aplicava técnicas de hipnose que, em alguns casos, conseguiam restaurar a visão em pacientes cuja cegueira era de origem psicogênica, sugerindo ao paciente que ele possuía poderes especiais e que poderia recuperar a visão caso se concentrasse em sua missão. O procedimento teria sido registrado nos arquivos do hospital. O primeiro biógrafo de Hitler, Rudolf Olden, escreveu em 1936 que não deveria surpreender a hipótese de uma cegueira histérica e que os registros médicos capazes de esclarecer o caso provavelmente não seriam encontrados. Em 1933, quando o Partido Nazista chegou ao poder, o Dr. Edmund Forster foi pressionado pela Gestapo. Suas anotações sobre o caso de Hitler foram confiscadas. Forster morreu em 10 de setembro de 1933, oficialmente por suicídio, menos de 6 meses após Hitler assumir o cargo de chanceler. Tinha 44 anos.
Seus arquivos sobre o caso de Pacewalk nunca foram recuperados. O que exatamente Hitler experimentou naquela sala de hospital em novembro de 1918? E se isso teria sido resultado de uma hipnose que o convenceu de uma missão sobrenatural, permanece algo impossível de verificar, já que as únicas pessoas que poderiam confirmar os fatos morreram antes ou durante a guerra. Nos últimos meses da guerra, quando os bombardeios aliados já haviam destruído grande parte da capacidade industrial alemã, nos escritórios de projeto que ainda funcionavam em instalações subterrâneas, os engenheiros do regime continuavam produzindo propostas. Algumas eram evoluções de tecnologias existentes. Outras eram especulações técnicas de uma ambição que roçava a ficção científica. O Sonnengewehr, o canhão solar, pertencia a esta segunda categoria. O conceito foi desenvolvido a partir dos trabalhos do cientista Hermann Oberth, um dos pioneiros dos foguetes modernos e mentor de Wernher von Braun. Oberth havia publicado em 1929 uma descrição teórica de como um espelho orbital de diâmetro suficiente poderia concentrar a luz solar e direcioná-la para um ponto da superfície terrestre com energia capaz de gerar temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius em um raio de vários quilômetros. Os engenheiros da Wehrmacht ampliaram essa especulação durante a guerra. Os documentos recuperados pelos aliados em 1945, especificamente a edição da revista Life de 9 de julho de 1945, descreviam um projeto que previa um espelho orbital de mais de 1 quilômetro de diâmetro, montado no espaço a partir de módulos lançados por foguetes. O espelho utilizaria sódio concentrado como material refletor. O sistema de guiamento seria controlado a partir de uma estação em terra. O projeto nunca passou da fase especulativa. A tecnologia necessária para lançar materiais ao espaço e montá-los em órbita não existia em 1945 e só surgiria décadas depois. Mas a ideia existia, foi analisada seriamente por engenheiros do Reich, e os documentos que a descreviam foram recolhidos pelos serviços de inteligência científica americanos e classificados. O canhão solar nazista é hoje considerado pelos historiadores da tecnologia como um antecedente conceitual dos sistemas de armas baseados em energia dirigida que a União Soviética e os Estados Unidos exploraram durante a Guerra Fria. O projeto HAARP no Alasca, sistema de pesquisa da aurora boreal com capacidade de aquecer a ionosfera, utiliza princípios energéticos que os projetistas do Sonnengewehr da Luftwaffe teriam reconhecido sem dificuldade. Há uma figura nas origens do movimento nazista cuja história é tão estranha que vários historiadores chegaram a questionar se não teria sido inventada. Não foi. Ignaz Trebitsch Lincoln nasceu em 1879 em uma família judaica em Pax, na Hungria. Foi ordenado rabino. Depois converteu-se ao protestantismo. Mudou-se para a Inglaterra, foi ordenado ministro anglicano, casou-se com uma inglesa e foi eleito membro do Parlamento Britânico em 1910 pelo Partido Liberal. Foi o primeiro deputado de origem judaica e nascido no exterior no Parlamento de Westminster. Foi também espião alemão durante a Primeira Guerra Mundial, depois espião britânico, depois espião americano. Depois, aparentemente de ninguém ou de todos ao mesmo tempo, dependendo de com quem falasse. Em 1919, Trebitsch Lincoln estava em Munique. Participou do fracassado golpe de Estado de Wolfgang Kapp em março de 1920. Segundo algumas fontes, foi ele quem apresentou Hitler a um banqueiro de Colônia que procurava homens capazes de estabilizar a situação política alemã. Se isso for verdade, ele teria sido um dos primeiros intermediários financeiros do futuro ditador. Em 1933, quando os nazistas estavam prestes a assumir o poder, Trebitsch Lincoln, que então havia se convertido ao budismo e se ordenado monge com o nome de Fra Chao Shu, escreveu uma carta aberta aos líderes do mundo afirmando que o rei do mundo, o mestre supremo que governava o destino das nações a partir das montanhas do Himalaia, desencadearia forças desconhecidas contra aqueles que perturbassem a ordem cósmica. Ele morreu em Xangai em 1943. Os arquivos do MI6 sobre Trebitsch Lincoln permanecem parcialmente classificados. A natureza exata de suas relações com o nascente movimento nazista, se foi um agente deliberado de algum serviço de inteligência,
se atuou como catalisador do nazismo de forma consciente ou acidental, ou se suas declarações sobre o rei do mundo eram código para comunicações de espionagem ou uma convicção genuína, não possui resposta documental completa. Em 2018, um pesquisador trabalhando nos arquivos da Stasi, o serviço secreto da antiga República Democrática Alemã, encontrou um documento que não se encaixava em nenhuma categoria dos dossiês habituais. A referência interna era enigmática. Descrevia um prisioneiro mantido sob custódia soviética desde o fim da guerra, identificado nos registros apenas como Der Gesichtslose, o sem-rosto. O documento indicava que o prisioneiro havia sido detido sob a autoridade do NKVD, o Serviço de Inteligência Soviético, e que nunca fora registrado oficialmente em nenhum sistema de documentação de prisioneiros de guerra. O documento da Stasi era uma referência de segunda mão, não o arquivo original. O arquivo original, se existiu, estaria nos arquivos do KGB, hoje FSB russo. Ele não foi desclassificado. A quem esse documento se referia? A hipótese mais difundida entre os investigadores que estudaram o caso é que ele descreve um oficial nazista de alto escalão cuja identidade política, ou o conhecimento de certos programas secretos, o tornava um ativo demasiado valioso para os soviéticos revelarem publicamente, mas também demasiado perigoso para ser libertado. Os candidatos propostos são vários. O primeiro é o próprio Hans Kammler, cujo destino no fim da guerra permanece um dos grandes mistérios já discutidos. O segundo é Martin Bormann, cuja morte em Berlim foi confirmada por análise de DNA em 1998, mas cuja suposta fuga durante décadas gerou uma cadeia de avistamentos na América do Sul, investigados discretamente pela CPMA, sem resultados conclusivos. O terceiro, mais especulativo, é algum responsável por programas tecnológicos secretos cuja identidade teria sido deliberadamente ocultada pelos soviéticos para proteger projetos científicos derivados de seu conhecimento. O documento da Stasi foi autenticado por 2 grafólogos independentes como tendo sido produzido na RDA entre 1955 e 1975. Além disso, nada pode ser afirmado com certeza. O prisioneiro sem nome dos arquivos soviéticos permanece como um dos enigmas mais ambíguos e potencialmente mais significativos deixados pelo Terceiro Reich. A possibilidade de que alguém que sabia demais tenha sido mantido vivo, preso e silenciado durante décadas após a queda do regime que o criou.